Coaching da Criatividade. Pergunta do episódio de hoje. O que traz você para dentro da caixa da normalidade óbvia? Bom, fiquei pensando nessa pergunta. Na verdade, a minha resposta, conforme eu já conversei com vocês, a minha resposta ela pode não fazer sentido para você, não tem nenhum problema isso, mas ela sempre vai fazer sentido para mim. O que me traz para dentro da caixa da normalidade óbvia? Contas, talvez. A minha primeira resposta seria nada. Mas as contas que tem que se pagar, ou as contas que tem que se fazer, elas me trazem para alguma normalidade. A solução dessas contas me tiram de volta, de dentro dessa normalidade óbvia. E aí eu queria dividir com vocês e divagar um pouquinho sobre essa história de dentro da caixa, fora da caixa, normalidade óbvia, normalidade. Hoje a gente tem falado bastante na questão da normalidade. Estamos vivendo um momento de pandemia e se fala sobre a normalidade, né? Se fala sobre o retorno, ou até algumas pessoas comentam que gostariam que tudo voltasse à normalidade. Mas eu não quero voltar à normalidade. Eu realmente prefiro viver fora da normalidade. Quem já me conhece ou quem já ouviu o meu slogan, quando eu me apresento, sou Márcio Serbella, coach fora do normal, né? E aí faço uma brincadeira hoje, no final desse papo vou falar sobre isso um pouquinho. E é verdade que a normalidade, ela não me atrai. Porque a normalidade, ela normalmente é uma receita, é algo que a gente tem que fazer daquela forma, ou que a gente faz daquela forma para sempre. O não normal, a gente pode utilizar algo que sempre se fez. Mas com as mudanças, com as nossas criações, com a nossa maneira, né, de ver, né, como um artista, na verdade, que interfere numa criação de alguém, que pega a ideia de alguém que modifica. Como, por exemplo, é sugerido no livro Roube como um Artista, né? Na verdade, tudo aquilo que, de alguma maneira, a gente utiliza e que a gente até tenta copiar, nem sempre vai ficar da mesma forma, porque a nossa forma vai interferir. Então, assim, no meu ponto de vista, nada me traz para dentro da caixa da normalidade óbvia. Agora, para dentro da caixa, alguma coisa pode me trazer. Quando a solução várias pessoas, quando falam de criatividade, falam pense fora da caixa, não sei o quê. E se eu tiver que estar dentro de uma caixa? Repararam que nesse momento em que a gente está vivendo, de alguns em isolamento, alguns em quarentena, alguns com movimento reduzido, outros mais ou menos, mas repara que a gente está dentro da caixa. Quem está dentro de casa, sem poder sair, ou dentro de um quarto, ou de um ambiente, ou mesmo até de um hospital, está dentro da caixa. E aí? Dentro da caixa, eu posso fazer coisas incríveis. Eu não preciso de sair da caixa para fazer coisas incríveis. Eu estou fazendo esse percurso dos podcasts do coaching da criatividade de dentro da minha caixa, de dentro da minha casa, de dentro do meu estúdio, do meu ambiente. E eu posso fazer coisas incríveis dentro da caixa. E existem situações em que é necessário voltar para dentro da caixa, ou se voltar para dentro do próprio cérebro, para que a gente tenha novas soluções e coisas diferentes, né? Então, assim, a minha intenção, dividindo com vocês novamente, é não voltar para a normalidade óbvia. Mas para dentro da caixa, em alguns momentos, eu me sinto até muito bem. E isso fora da normalidade óbvia que as pessoas enxergam, né? A normalidade, em alguns momentos, ela é necessária, né? Aquilo que normalmente se faz, que as pessoas fazem de maneira repetida, soluções que funcionam para várias coisas de maneiras diferentes.
Então, assim, eu não vou brigar com a normalidade. E o óbvio, tem uma frase muito interessante que é óbvio que não é óbvio. Por que a gente fala... Por que eu ouvi falar essa frase? Foi até uma colega que comentou comigo sobre essa frase, ela leu em algum lugar e falou comigo, porque ela estava comentando sobre um determinado assunto, falou, nossa, eu nunca tinha visto isso dessa maneira, a gente estava fazendo uma sessão de coaching, e ela comentando, caramba, o fato de eu escrever os meus objetivos, de eu escrever as minhas conquistas, isso mudou, me fez mudar bastante, me fez enxergar de uma maneira diferente. Que coisa incrível, isso é óbvio. Aí ela parou e pensou, não, conforme diz, eu não me lembro exatamente a quem ela se referiu, mas aí ela usou essa frase, é óbvio que não é óbvio. Porque o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. O que é óbvio para você não é óbvio para mim. E o óbvio pode às vezes ser a melhor saída. O óbvio não precisa ser o normal não precisa ser o óbvio, a caixa não precisa ser normal nem óbvia. E eu posso estar dentro da caixa e fazer algo anormal ou fazer algo óbvio. Então, assim, essa combinação eu gosto muito, né? A pergunta é uma pergunta simples. O que traz você para dentro da caixa da normalidade óbvia? Eu pensando aqui um pouquinho, eu acabei achando que as contas me fazem voltar para dentro da minha caixa da normalidade óbvia. No entanto, eu posso fazer coisas diferentes mesmo com essas contas. Encontrar outras formas de fazê-las, de pagá-las, de resolvê-las. E eu sempre vou buscar algo fora, né, da caixa, do normal, ou dentro da caixa, ou dentro do normal, mas fora do óbvio. A brincadeira e o trocadilho com as palavras aí, entenda você da maneira que você quiser. Mas a ideia o normal e o óbvio, se ele fizer sentido para você, tudo bem. Eu não tenho que estar dentro dessas regras ou dessas frases fora da normalidade, dentro da normalidade, fora da caixa, dentro da caixa, normal, não normal. Crie a sua maneira. E a sua maneira é a melhor maneira, sempre é a melhor maneira. Então é isso. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre o que traz você para dentro da caixa da normalidade óbvia. Pensa um pouco, responde comigo. Essas perguntas que a gente vem fazendo ao longo dos dias aqui, o ideal é que você faça a sua resposta, que você construa a sua maneira. Como você olha para isso? O que te faz voltar para o que seria a sua normalidade óbvia? Mas se permita, a dica de hoje se permita. Permita enxergar sempre por ângulos diferentes. Quando te fizerem uma pergunta, desmonta a pergunta, monta lá de trás para frente. Pensa sobre ela da maneira que talvez quem te fez a pergunta não pensaria. A pergunta é poderosa para quem faz e a resposta, se for transformada em nova pergunta ou reconstruída, é poderosa para quem recebe e devolve para outra pessoa. Isso se usa muito em negociação e numa próxima oportunidade nós podemos conversar sobre isso. Sou Márcio Serbella, coach para empresários. Coaching fora do normal! Uau, 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 uau.